Todas as religiões são boas porque todas aconselham a fazer-se o bem? É o outro argumento muito em voga. Cada um fique na sua religião, pois todas as religiões são boas. Todas são boas porque todas só mandam fazer o bem e nenhuma aconselha os seus seguidores a praticar o mal, nenhuma religião manda roubar ou matar. Todas só mandam praticar o bem. Quem desse argumento se utiliza demonstra a sua supina ignorância da história. A truculenta Santa Inquisição enche as páginas da história com os seus calabouços, os seus crimes, os seus horrores. Quanto sangue ela derramou! Quantas centenas de milhares de crentes evangélicos foram vítimas da sua sanha sanguinária? Muitos papas se sobressaíram pela sua ferocidade. E, graças a eles, o catolicismo romano conseguiu na Idade Média o seu apogeu. À custa dos seus bárbaros crimes se impôs o romanismo à subserviência dos povos. A doutrina do catolicismo, ainda hoje, porque Roma é sempre a mesma e cada vez mais a mesma, a doutrina do catolicismo autoriza matar e fazer toda sorte de males contra quem não lhe aceita os dogmas. Se hoje rarearam as suas perseguições pela violência é porque o ambiente social embarga-lhe a fúria. O princípio jesuíta, o fim justifica os meios, tão entranhadamente enraizado em sua moral imoralíssima, faculta-lhe a sede sanguinária e a ganância pantagruélica. Para sua exaltação, os seus sacerdotes assassinam, mandam matar, roubam e mandam roubar. Tudo é lícito, contanto que a mãe igreja seja engrandecida e respeitada. Os seus clérigos vendem sacramentos dos quais descreem. Vendem indulgências das quais ridicularizam. Vendem missas que, semelhantes a automatos, rezam em favor das almas do purgatório, a cozinha deles. Vendem bênçãos para fanatizar os seus fiéis. Vendem mentiras. E isso não é roubo. Herdeiros dos fariseus, criadores dos judaizantes, Atos 15 versículos 1 e 5, incorrem na denúncia de Paulo apóstolo porque ensinam o que não devem, por torpe ganância, Tito 1 versículo 11. Acaso deixa de ser roubo a mistificação dos incautos, promovida pela Umbanda? Os crédulos que procuram os seus terreiros fazem despesas para os despachos inúteis, propostos e exigidos pelos médios e babalorixás, conscientes do embuste. Nessas despesas despendem dinheiro. E muitos deles, suas magras e suadas economias, na ânsia de se libertarem de um problema. E isso não é roubo. Induzir-se o próximo a gastos inúteis, prometendo-lhe proteção de entidade fé falcatrua e maroteira. As religiões assassinam. Quantas vezes a imprensa noticia a morte de uma criança pelos próprios pais, em atendimento à ordem de uma entidade? A religião umbandista tem a sua linha chamada do mal, visa ela fazer especificamente o mal. Nesse intento, impõe os despachos mais estúpidos aos seus fiéis, ansiosos por prejudicar os outros. Há pouco tempo, um carro que, em alta velocidade, depois da meia-noite, corria na frente da avenida de um cemitério dos subúrbios de São Paulo, atropelou uma mulher. Aberta a sacola da morta, encontrarão-se as suas vestes brancas de macumbeira e as bugigangas do culto umbandista. A pobre saía naquela hora do cemitério, onde estivera a cumprir as obrigações determinadas pelos fechus, tendo em vista os malefícios contra um desafeto de algum cliente do seu terreiro. Boas as religiões porque nenhuma manda fazer o mal? Suponhamos, contudo, a hipótese que nenhuma religião mata ou manda matar. Que nenhuma rouba ou manda roubar. Estariam elas inocentadas? Não estariam mais autorizando o mal? Afinal, o que é o mal? Será mal apenas matar? Será mal apenas roubar? Qual é o supremo mal? A morte é um mal. A fome é um mal. A doença é um mal. A falta de paz é um mal. Qual, porém, o maior de todos os males? O supremo mal é o pecado. O pecado é o supremo mal porque ofende e ultraja a Deus. O pecado é o supremo mal porque prejudica, corrompe, degrada quem o pratica. O pecado é, ainda, o supremo mal porque condena o pecador ao inferno. O grande, o verdadeiro mal é o pecado. E o mal de repercussões eternas, se dele não nos libertarmos ainda nesta vida. Pois bem, tudo quanto promove este tremendo mal é ruim. É perverso. Perverso é o cinema, se corruptor. Perversa é a televisão, se corruptora. Perversa é a instituição,
se promotora do pecado. Perversa é a religião, se sua causadora. Em Apocalipse 22 versículo 15, Jesus, o Divino Mestre, afirma: fora do céu e ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo que ama e pratica mentira. As prostitutas estão impedidas de entrar no céu porque a prostituição é pecado. Acontece-lhes, portanto, uma grande e eterna desgraça. O céu deixaria de ser céu se nele penetrassem as meretrizes. Os assassinos, por sua vez, também são barrados na sua entrada do céu, porque o homicídio é pecado. E o céu deixaria de ser céu se desse guarida aos assassinos. Os mentirosos, igualmente, estão impossibilitados de terem parte na glória celeste. Ficará de fora qualquer que ama e pratica a mentira. Porque mentira é pecado. Que mentira? Toda ela. Mas e a mentira branca? A que não prejudica ninguém. Também essa. Mentira branca é uma desculpa engendrada pelo diabo para prejudicar o pecador. Jesus não faz distinção alguma quanto à mentira. Essa informação de que a mentira é pecado venial, ou insignificante, é embuste do Papa. A mentira é pecado tão grave como a prostituição e o assassinato porque ela torna indigno e incapaz de entrar no céu quem a comete. Quem admite na mentira a parvidade da matéria, como dizem os padres, isto é, ser pecado apenas venial, é porque o seu Deus não é o verdadeiro Deus. É um simulacro de Deus. É um Deus mentira. O Deus revelado nas Sagradas Escrituras é Deus verdade. Se ele é a verdade, torna-se intolerável para ele a mentira. E se o pecado é sempre um ultraje à sua santidade infinita, segue-se que a mentira, toda ela, por ser pecado, é sempre grave. Há mais, ainda. A mentira é sempre grave porque temos todos os direitos à verdade em todos os sentidos e sempre. A criancinha, por ser pessoa humana, tem também o direito à verdade. Comete, pois, grave falta a mãe que mente ao seu filho. Falta-lhe ao amor, além de lhe faltar ao respeito. A teologia católica foi buscar no inferno essa anomalia, essa aberração, da diferença entre pecados graves e pecados veniais ou leves, incluindo-se entre estes últimos a mentira. A Bíblia, em parte alguma, oferece base para esse ensino. Como resultado, ocorre, numa constância estarrecedora, o fato de ser sempre muito baixa a moralidade pública onde o clero católico predomina na liderança religiosa do povo. A religião, como o catolicismo, que admite ser insignificante o pecado da mentira, é falsa e má por causar um hediondo mal contra os seus seguidores. Se as meretrizes, se os assassinos e se os mentirosos são indignos e impossibilitados de entrar no céu, morada do Deus Santíssimo, os cães, da mesma forma, lá jamais encontrarão guarida. E quem são esses cães? Os judeus antigos consideravam cães aos gentios, os outros povos de outras raças. No livro do Apocalipse e nas epístolas de Paulo apóstolo, contudo, os cães são os chamados judaizantes, isto é, aqueles fariseus vindos para o seio do cristianismo e que exigiam a prática das obras da lei, como a circuncisão, além da fé em Jesus Cristo, para o pecador ser salvo. Atos 15 versículos 1 e 5. Em sua carta aos Filipenses, ao recordar-lhes, acautelai-vos dos cães. Capítulo 3 versículo 2, a ele se referia Paulo. A exigência judaizante é a tese fundamental da doutrina católica, porquanto esta, além da fé em Cristo, quer que o pecador se autossalve, merecendo o perdão dos seus pecados através da prática de obras e se submeta a determinados ritos religiosos por ela denominados de sacramentos, chegando ao cúmulo de considerar o seu batismo infantil como sucedâneo da circuncisão israelita. Cães, na conformidade com a advertência de Paulo e a palavra vigorosa de Jesus, são os pregadores e seguidores do anti-evangelho. São os judaizantes e os católicos. Querem estes crer em Cristo, mas requerem obras e sacramentos para a salvação do pecador porque, para eles, a fé somente é insuficiente. Cristo não é o único e todo suficiente Salvador. Se aos cães é impossível lugar no céu, a religião que os cria será boa? Jesus, ainda, afirma em Apocalipse 22 versículo 15, que são incapazes de transpor os paramos celestes os feiticeiros. Então, a feitiçaria é um mal causador do grande e irreversível mal da perdição eterna. Qual o significado, porém, da feitiçaria?
Feitiçaria é uma prática pela qual se atribuem efeitos sobrenaturais a elementos materiais ou de ordem natural. Alguns exemplos facilitam a compreensão. Se alguém usa uma medalha, seja lá de que santo ou senhora for, pendurada no pescoço, para ter sorte e ficar livre de influências maléficas, pratica feitiçaria, pois confia num objeto material, no caso, a medalha, como se tivesse ele um poder acima do natural. Muitos, com a mesma intenção, usam na porta da sua casa uma ferradura de cavalo, no bolso, uma pata de coelho, na sala, um vaso com a planta chamada de espada de São Jorge, na parede do terraço, uma imagem entronizada num nicho. Tudo isto é feitiçaria. Consoante a advertência de Jesus, quem nessas coisas crê estará excluído do céu. Pergunta-se, então, e a religião que tal coisa ensina e promove é boa? O catolicismo e o espiritismo, em todas as suas seitas ou grupos, se especializam em fomentar a desgraça da feitiçaria. Pobres dos seus fiéis. Na Jerusalém Celeste falta lugar também para os idólatras. Já verificamos neste livro o que é idolatria. Ao longo das Sagradas Escrituras, Deus invectiva a idolatria, o culto de imagens, por exemplo, com as expressões mais duras. Picha há de vaidade, de mentira, de adultério, de prostituição. E a religião que a pratica e a incentiva? Que bens e imagens! Que prega devoção aos cognominados santos! Que impõe submissão ao Papa! Que encomenda defuntos! Que propaga a mariolatria! Que leva seus fiéis a adorar uma hóstia de farinha de trigo como se adora ao próprio Jesus Cristo? Será boa essa religião, absolutamente contrária aos ensinos da Palavra de Deus e de Jesus Cristo, o Divino Mestre? Quem de bom senso pode supor boas todas as religiões? É sandice refinada admitirem-se como boas todas elas. Jamais Jesus Cristo mandou respeitar a religião dos outros. Em toda a Bíblia só se encontram sérias advertências para se fugir das religiões abomináveis, como as mencionadas neste livro, e pelos motivos apresentados. Se elas se constituem em abominação ao Senhor, pelas iniquidades que promovem, aceitá-las é incorrer também em abominação. Mas qual é a verdadeira religião? Qual o critério a adotar-se na seleção da verdadeira, entre tantas? À primeira vista, poderá parecer uma tarefa árdua. Adotando-se, contudo, algumas normas consentâneas com a nossa razão e com a disposição sincera de se aceitar a vontade de Deus expressa na Bíblia, o seu santo livro, tornar-se-á esta busca menos difícil. O universo, com todas as suas maravilhas, se constitui na revelação natural de Deus. Paulo apóstolo, com muita propriedade, afirma os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1 versículo 20. Ser inteligente, qualquer pessoa, diante dessa revelação, pode chegar ao conhecimento de Deus. Por essa razão, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus ainda se revelou aos homens, falando-lhes muitas vezes e através de acontecimentos extraordinários. Ao falar-lhes, serviu-se de certas pessoas às quais atribuiu, outrossim, determinadas incumbências. Utilizou-se, por exemplo, de Moisés, no propósito de libertar os israelitas dos ergástulos do Egito. E a Moisés inspirou para registrar em livros a sua lei, a manifestação da sua vontade e o testemunho dos seus atributos. Encontramos na Bíblia esses 5 livros, cognominados de Pentateuco, que lhe dão início: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Seguem-se-lhes outros livros históricos e as profecias. A revelação divina aos homens culminou com a vinda, a este mundo, de Jesus Cristo, em carne. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Hebreus 1 versículos 1 e 2. Se Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, culminou revelação divina, sua missão específica, ao encarnar-se, é a de redimir o pecador. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19 versículo 10. No cumprimento desta incumbência, e para cumpri-la em sua plenitude, ele se deixou sacrificar. Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro 3 versículo 18.
Ao homem pecador é absolutamente impossível a capacidade de, com boas obras e penitências, obter méritos para a sua salvação pessoal. Esta não vem de obras, para que ninguém se glorie, Efésios 2 versículo 9. Ninguém será justificado diante dele ante Deus por obras da lei, Romanos 3 versículo 20. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, Romanos 3 versículo 28. Dada a depravação íntima do pecador, causa de sua total indigência espiritual, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou, ao verter o seu sangue, preço de infinito valor pelo resgate dele. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, 1 Pedro 1 versículos 18 e 19. Chama-se vicária a morte de Cristo porque ele a sofreu em nosso lugar. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados, 1 Pedro 2 versículo 24. Morto e sepultado, ao terceiro dia, ressuscitou. Antes de tudo, vos entreguei, afirmou Paulo, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15 versículos 3 e 4. Se com a sua morte vicária nos mereceu a salvação eterna, com a sua ressurreição nola garante. O qual é Jesus Cristo e foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, Romanos 4 versículo 25. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, 1 Pedro 1 versículos 3 e 4. Ascendido ao céu e à direita do Pai, aguarda a chegada dos que nele confiam. Vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14 versículos 2 e 3. À direita do Pai, é Ele o nosso único mediador e advogado. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. 1 Timóteo 2 versículos 5 e 6. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2 versículos 1 e 2. Sendo Jesus Cristo o Redentor, é o único todo-suficiente e exclusivo Redentor, cujo sangue nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1 versículo 7. E não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo, e porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Fatos 4 versículo 12. Disse Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 versículo 6. O pecador é salvo por ele quando se arrepende e o aceita como único e todo-suficiente Salvador, segundo as Escrituras. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4 versículo 17, proclamava Jesus. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13 versículos 3 e 5, insistia o Divino Mestre. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3 versículo 16. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. João 3 versículo 18. O único e exclusivo instrumento pelo qual Deus nos concede a vida eterna é a fé em Jesus Cristo, como único e todo-suficiente Salvador. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fossemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Gálatas 2 versículo 16. Pelo fato de aceitar pela fé, e exclusivamente pela fé, a Cristo como único e todo-suficiente Salvador, salvo está o pecador e selado nesta salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios 1 versículo 13. Nessas condições, o salvo pelo poder de Deus goza da vida eterna. O adjetivo eterna tem, neste caso, também o seu significado pleno. A vida que Jesus dá ao crente nele é eterna.
É para sempre. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10 versículo 28, disse Jesus. Ao final do capítulo 8 da sua epístola aos Romanos, Paulo apóstolo, sobre esta segurança e eternidade da salvação do crente, em arroubos de alegria, exclama: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8 versículos 33 ao 39. Na alegria desta salvação eterna, o crente se submete ao Senhor, dando, através do batismo, o testemunho público de sua fé. No dia de Pentecostes, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, perguntaram: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Atos 2 versículos 37 ao 41. Em Filipos da Macedônia, igualmente aceitaram o batismo logo após a conversão a vendedora de púrpura, Lídia, e o carcereiro. Atos 16 versículos 14, 15 e 33. Passando pelo batismo, consoante a vontade de Jesus Cristo, o crente se integra numa igreja local, que é a família dos filhos de Deus. Logo após o batismo, no dia de Pentecostes, os batizados passaram a fazer parte da igreja. Atos 2 versículo 41. Lendo-se Atos dos Apóstolos, com facilidade se constata a enorme multiplicação de igrejas, na medida em que almas se rendiam a Jesus Cristo. A igreja, na verdade, tinha paz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Atos 9 versículo 31. À luz destas normas, estruturadas nas Sagradas Escrituras, encontra-se o genuíno e legítimo cristianismo, que se espalha pela terra em milhares de igrejas locais. É evidente, portanto, que uma igreja só é verdadeira e legítima quando composta de salvos porque crentes, segundo as Escrituras, em Jesus Cristo. Se ela é composta de pessoas salvas, baseia-se exclusivamente na Bíblia, como a sua única regra de fé e prática espiritual. Por conseguinte, o seu soberano e exclusivo Senhor é Jesus Cristo, sem que se interponha entre ele e os crentes qualquer hierarquia sacerdotal. Nessa Igreja de Cristo, o culto é em espírito e em verdade. João 4 versículo 24. Somente Deus é adorado e venerado, por ser o único Senhor. Exclui-se, portanto, toda e qualquer representação material de Deus através de imagens de escultura. Exclui-se todo e qualquer culto a outros personagens, como aos chamados santos. Nessa Igreja de Cristo não se reza pelas almas dos defuntos porque, sendo de valor infinito o sangue de Cristo, que nos purifica e purga de todo o pecado, é inadmissível o purgatório. E, não havendo purgatório, por que sufragar mortos? Nessa Igreja de Cristo não se invocam espíritos do além, o que é abominação ao Senhor. Nessa Igreja de Cristo só Cristo é exaltado como único Redentor, único mediador, único sacerdote, sem se interporem outros mediadores, medianeiras ou outros sacerdotes. Nessa Igreja de Cristo os salvos se edificam mutuamente, louvam ao Senhor em cultos autênticos, ouvem e examinam a palavra de Deus, oram e crescem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eis, agora, o convite. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2 versículo 4. O nosso nobre amigo, portanto, está incluído na vontade salvífica de Deus. Arrependa-se. E, pela fé, aceite Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Confie no seu sangue divino, vertido no Calvário para a remissão dos pecados praticados pelo amigo. Confiante e crente em Jesus Cristo, aceite, em obediência ao Salvador,
o batismo bíblico cristão, e procure reunir-se ao nome do Senhor, fiel à Bíblia e Palavra de Deus. Fui sacerdote católico romano durante 15 anos. Como padre, sinceramente busquei a salvação de minha alma. Convertido a Jesus Cristo, nele encontrei paz espiritual, na segurança inabalável de salvação eterna por Jesus Cristo, abandonei todas as práticas e doutrinas religiosas condenadas por Deus em sua preciosa palavra e, atendendo à determinação de Jesus Cristo, batizei-me. Dou este sucinto testemunho no desejo de estimular o amigo a examinar sua posição religiosa, a decidir-se por Cristo, a abandonar a falsidade religiosa e a procurar irmãos que reúnem ao nome do Senhor Jesus, pessoas interessadas em seguir exclusivamente a sã doutrina do Novo Testamento. Mas alguém pode perguntar, e a posição da Igreja no assunto da nossa salvação? Só Cristo salva o pecador. A Igreja não salva. Sim, a Igreja não salva. Jesus Cristo é o único e exclusivo caminho do céu, João 14 versículo 6. Acontece, porém, que quem é salvo por Cristo porque, arrependido, o aceitou como único e todo suficiente Salvador passa a fazer parte da sua igreja, seu corpo, Efésios 5 versículo 23, Romanos 12 versículos 4 e 5. A igreja não salva. Mas, quem é salvo a ela se liga por força mesmo de sua fé. Mente, pois, quem se diz salvo e se recusa a ela engajar-se. A Igreja de Jesus Cristo é uma instituição divina que associa, congrega, reúne, os salvos por serem crentes em Jesus Cristo. Inexiste, portanto, igreja de incrédulos. Inexiste igreja de perdidos. Inexiste igreja de idólatras. Inexiste igreja de feiticeiros. Inexiste igreja seguidora de tradições. A instituição que adota esse nome, sem ser igreja, isto é, congregação dos salvos por serem crentes em Cristo, como seu único e suficiente Salvador, segundo as Escrituras, comete crime de falsificação e de mentira. Neste tempos ominosos de fim de dispensação, ocorrem dois erros significativos de dois extremos. Um que exige uma igreja como meio de salvação e proclama, fora da igreja não há salvação, como faz o romanismo. O romanismo que considera a igreja como o sacramento de salvação. Esta tese anti-evangélica, embora o ignorem os ingênuos, foi confirmada, ratificada e enfatizada no Concílio Ecumênico Vaticano II. Daí a grande promoção da chamada igreja. Muitos evangélicos, ludibriados pela onda ecumenista, ao se referirem ao catolicismo, apodam-no de igreja. Denominar o catolicismo como igreja é desconhecer o significado verdadeiro e bíblico do termo. O outro extremo é praticado por muitos pregadores. Reconhecemos-los ardorosos e sinceros, mas também ingênuos e prestantes ecumenistas. Afirmam eles, só Cristo salva o pecador. Aceite Cristo como único e todo suficiente Salvador e você estará salvo. Não o convidamos a mudar de religião ou a sair de sua igreja. Não é a igreja que salva. Aceite Cristo e continue em sua igreja. Aceite Cristo agora e não se preocupe com o assunto de igreja. Certa madame, cuja presença ardorosa assinala importantes reuniões e congressos de determinada denominação evangélica, afirmava que no céu se encontram pessoas de todas as religiões. Que lá estão também os idólatras. É o absurdo dos absurdos. O próprio Jesus Cristo, em Apocalipse 22 versículo 15, é categórico ao asseverar, fora do céu e ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Esta mensagem desses pregadores ecumenistizados é falcatrua por ser contra o Evangelho. Para se aceitar Cristo como único e todo suficiente Salvador, segundo as Escrituras, há necessidade absoluta, intransferível, do arrependimento. E arrependimento envolve mudança completa de mente. Mudança de maneira de pensar. Abandono de pontos de vista religiosos alheios ou adversos à Bíblia, a única fonte de revelação divina. Quem aceita Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Redentor porque se arrepende, abandona os erros religiosos em que vivia. Abandona a sua antiga pretensa igreja. E aceita ser membro de uma igreja verdadeira. De uma igreja que segue estritamente a Bíblia, a Palavra de Deus, isenta de tradições e de ensinos de homens, como os cognominados magistérios eclesiásticos e as revelações de Joseph Smith e de Ellen White.
Eis a verdade límpida e cristalina, a quem, arrependido, aceita Cristo como seu redentor pessoal, abandona o pecado, os erros religiosos, exatamente por ser salvo. É salvo de tudo isso. A velha vida passou. Tudo se fez novo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, exclama Paulo apóstolo em 2 Coríntios 5 versículo 17. E, experimentando essa transformação radical, já não pode mais ficar fora da comunhão fraterna com seus companheiros de fé. Por isso que, no dia de Pentecostes, os que se arrependiam e se tornavam crentes em Jesus Cristo abandonavam a antiga religião, batizavam-se e se engajavam na igreja local de Jerusalém, Atos 2 versículo 41. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, Atos 2 versículo 47. Ao lermos o precioso livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos a cada passo o fato da organização de igrejas locais às quais se integravam os crentes em Jesus Cristo. É impossível um crente permanecer fora da verdadeira igreja local de Jesus Cristo. Paulo, o grande apóstolo, pregava o Evangelho. Almas se convertiam e ele as agregava a uma igreja local. Oprimia-lhe a preocupação com todas as igrejas, 2 Coríntios 11 versículo 28, porque muito se preocupava com todas elas. Por que tamanha preocupação se o pertencer a uma igreja fosse assunto de só menos importância? Pregar-se, pois, a possibilidade de permanecer numa igreja errada é ensinar-se o erro, o anti-evangelho, a mentira. Só Cristo salva o pecador, eis a verdade do Evangelho. Mas, quem por Cristo é salvo integra-se, em virtude mesmo de sua fé, numa igreja entrosada nos moldes das Sagradas Escrituras. Eis a cristalina e completa verdade do Evangelho. Cuidado, pois, com os pregadores de um Evangelho adulterado, falsificado e facilitado. Pode ser um cripto-ecumenista. Um cripto-herege.